Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre cada um, sobre cada lar que está agora nos assistindo. Nós vamos começar o nosso culto e nessa manhã um culto muito especial, onde nós cristãos comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ler então o livro de Lucas, capítulo 24. Convido a todos que possam acompanhar comigo essa leitura. Lucas capítulo 24, versos de 1 a 6. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. É de fato um momento muito especial para nós podermos lembrar desse dia tão maravilhoso que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu convido a todos que façamos nesse momento uma oração. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados, onde nós podemos lembrar, da morte e da ressurreição de Jesus. Foi por nós, foi para sarar os nossos pecados, foi para perdoar, foi para lavar-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, que nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no 3º dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, a Deus, por esse momento. Nós colocamos agora a nossa vida na Tua presença. Os nossos corações estão alegres, ó Deus, felizes por lembrarmos, ó Deus, de um momento tão único, tão especial e tão, ó Deus, tão maravilhoso que aconteceu há muitos anos atrás, onde o Teu Filho Jesus Cristo foi mandado para a cruz, foi morto naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse plano que o Senhor teve para nos salvar dos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque somos hoje sarados e purificados pelo Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, ó Pai, e nos livra, Senhor, de pecar contra o Senhor. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nesse momento então passar para um momento de intercessão. Nós temos aí vários pedidos de intercessão, vários pedidos de oração. Essa semana nós tivemos a semana de oração, então, onde o pastor estava fazendo, através do aplicativo, a reunião de oração, todos os dias às 7 horas da manhã. E durante essa semana, a gente teve aí vários pedidos, como, por exemplo, pedidos em relação ao trabalho, Tem muitas pessoas da nossa igreja perdendo o trabalho ou estão na iminência de perder o trabalho por causa desse vírus, dessa pandemia que estamos vivendo. Nós temos também os pedidos em relação à saúde, pedido especial pelos nossos idosos, que nesse momento Deus possa protegê-los mesmo de pegar esse vírus, porque sabemos que para eles é mais complicado. E vamos orar também pela liderança da nossa igreja, os nossos pastores, os nossos presbíteros, toda a liderança que possamos colocar na presença do Senhor. Você aí na sua casa, se você tiver algum outro pedido também, você pode colocar, você pode orar ao Senhor junto da sua família nesse momento. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos o Senhor a quem recorrer. Nós colocamos agora, Senhor, cada pedido da nossa igreja que foi feito durante essa semana. Nós temos a certeza, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo, ó Pai. A tua igreja tem se levantado, ó Deus, em clamor, em oração, e tem colocado diante de ti, ó Deus, tudo aquilo que tem nos afligido. Ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor
a vida de todos aqueles que carecem, ó Deus, de uma bênção em relação à saúde, que o Senhor possa abençoar cada um. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos proteger, ó Deus, dessa doença, desse vírus, ó Deus, que está pairando sobre o mundo inteiro, ó Deus, mas nós te pedimos a Tua graça, a Tua proteção sobre nós, sobre as nossas famílias, ó Pai. Colocamos também diante do Senhor os idosos da nossa igreja, que o Senhor possa proteger cada um, que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar também, ó Deus, no sentido de emocionalmente, ó Deus, que o Senhor possa abençoar e acalentar os corações de cada um, ó Pai, que o Senhor possa dar calma, que o Senhor possa dar a graça do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Colocamos também, ó Deus, diante do Senhor a liderança da nossa igreja, os pastores, os presbíteros, diáconos, ó Deus, todos aqueles que compõem, ó Deus, o conselho da nossa igreja, aqueles, ó Deus, que estão à frente desse trabalho, que o Senhor possa capacitar cada um, ó Deus, dando a cada um a paz do Senhor, a bênção do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, que nós possamos continuar, ó Deus, com os nossos joelhos dobrados, ó Pai, para clamarmos ao Senhor, para colocarmos as nossas vidas, as nossas famílias nas tuas mãos, ó Deus, e pedirmos, ó Deus, a proteção do Senhor. Que todos os dias, ó Deus, nós possamos buscar ao Senhor, nós possamos ler a tua palavra, nós possamos, ó Deus, estreitar, ó Deus, os laços com o Senhor. É o que te pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então passar nesse momento para ler um salmo de louvor. Convido os irmãos que abram comigo o salmo de número 100. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos nesse momento então fazer uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. E logo depois eu já passo a palavra então para a equipe de louvor e para o pastor Guilherme. Senhor, em nome de Jesus, Pai, continuando na Tua presença, nós te damos graças, ó Pai. Os nossos corações estão gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, todos os dias, todas as manhãs elas se renovam, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela provisão do Senhor, obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido que aconteça. Obrigada porque nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta, o Senhor está no controle de tudo, no controle das nossas vidas, e nós te louvamos por isso. É muito bom, ó Deus, saber que nós dependemos do Senhor. Obrigada, ó Deus, porque nós temos esse alento nos nossos corações, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuidará de tudo. O Senhor é bom o tempo todo. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então a palavra está com a equipe de louvor e logo mais com o pastor Guilherme. Bom dia para você que está aí na sua casa. Bom dia para você e toda a sua família. Nós estamos muito felizes porque nós vamos agora louvar ao Senhor em mais uma EBD, né? Em mais uma escola bíblica dominical. E nós convidamos você para que neste momento possa cantar conosco a música Calmo, Sereno e Tranquilo. Nós estamos no domingo de Páscoa e o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi até a cruz, morreu por mim, morreu por você, e hoje nós podemos viver como essa canção fala. Calmo, sereno e tranquilo, nós sentimos descanso neste viver. E nós devemos isso ao nosso amigo verdadeiro e único que temos, que é Jesus Cristo. Vamos lá?
por ele nós ganhamos a nossa vida eterna com o nosso Deus. E é isso que deve, de fato, preencher o nosso coração. Eu sempre digo isso aos irmãos, né? Mais uma vez, os irmãos vão ouvir que o nosso olhar tem que estar fito na eternidade. E é isso que, de fato, tem que preencher o nosso coração. Estamos preocupados, muitas vezes ansiosos. O clima, né, mudou do mundo inteiro, né, com essa nova pandemia, mas que o nosso olhar possa estar no Senhor. É nele que cremos, é nele que esperamos, e nós só necessitamos dele, nada mais. Amém? Bem, houve um pedido para nós, né, para que nós pudéssemos estar cantando o hino 105, que se chama A Certeza do Crente, né? Que nada mais fala, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso, e vai guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Vamos cantar esse hino, então? Abra seu inário aí, seja no seu celular, ou se você tiver o inário mesmo físico, abra no hino 105, para que a gente possa estar cantando juntos. Vamos lá? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Nós temos a certeza em quem nós cremos, depositamos a nossa confiança. E nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem guardado a minha casa, tem guardado a tua casa, tem nos guardado para Ele mesmo. E isso deve preencher o nosso coração com muita gratidão e alegria, né? Porque o Senhor está conosco. Nós sabemos que Ele é o Deus conosco. E a última canção desta manhã vai falar que és a nossa estrela da manhã. És o Cordeiro Santo que trouxe a paz. E nas mãos do nosso Deus está todo o vencer. Nas mãos do Deus Filho.
está a resposta para todo aquele que clama. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com essa canção. Vamos dizer? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Do início mais uma vez. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. E a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Mais uma vez, te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Amém. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és o Deus, ó Deus, de toda a terra. Tu és o Deus que tudo pode fazer. Tu és o Deus, ó Deus, que cuida de nós. Muito obrigado, ó Pai, neste dia especial, porque Jesus Cristo ressuscitou, vive e reina. E um dia, como o Senhor mesmo colocou nos nossos corações, nós vamos estar juntos na eternidade, te louvando para sempre, como diz essa canção. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento ser conosco. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Para a nossa meditação, nesta manhã, eu peço aos irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 2. Diz o texto: Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei,
e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, este trecho do livro de Jonas ocorre quando Jonas está no interior do peixe. Vamos então fazer um resumo rápido do ministério profético de Jonas. Jonas é citado no livro de 2 Reis, capítulo 14, como um profeta do reino do norte, como um profeta de Israel. Ele realizou seu ministério profético em torno do ano 760 a.C. E ele profetizou que Israel voltaria a ter os limites, as suas fronteiras, como na época de Davi e Salomão, porque essas terras, na circunvizinhança de Israel, tinham sido tomadas pelos seus inimigos, seus vizinhos. Ele profetizou então que os limites voltariam a ser o que eram antes. Isso ocorreu no reinado de Jeroboão II. Então Jonas é um profeta real, citado no Velho Testamento, lá em 2 Reis, neste período. Este profeta então recebe uma ordem do Senhor Deus. Jonas, levanta-te, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. Jonas, ouvindo isto do Senhor, ele desobedeceu. Ao invés de ir para o Oriente, para Nínive, como Deus mandara, ele foi para o Ocidente, bem longe de lá, para Tarsis, na Espanha. E, para isso, ele embarcou num navio, juntamente com alguns marinheiros que estavam neste navio, ele foi nesta viagem para Tarsis. No meio da viagem, então, vem uma grande tempestade, o mar fica revolto, muito vento. Os marinheiros, então, começaram a ficar tomados de pavor, porque viram que o navio estava para ser despedaçado e o naufrágio era iminente. Então, eles jogaram sortes porque acreditavam que alguém que estava no navio era o culpado por tudo aquilo. E a sorte caiu sobre Jonas. Então eles foram na direção de Jonas e perguntaram: quem és tu? De onde vens? De que povo és? O que você faz? Então Jonas respondeu: eu sirvo ao Senhor Deus, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Eu sou hebreu. Então aqueles marinheiros ficaram possuídos de grande temor, porque Jonas, no início da viagem, tinha contado para eles que ele estava fugindo, que ele estava indo para longe do seu Deus. Então eles perguntaram a Jonas: o que nós devemos fazer para que isso melhore? Jonas disse: joguem-me no mar, e assim a revolta do mar cessará. Num primeiro momento eles hesitaram, mas depois eles lançaram Jonas ao mar, e o mar acalmou-se. E aqueles marinheiros foram tomados de grande temor, e ofereceram sacrifícios a Deus.
Então o Senhor providenciou um grande peixe que tragou Jonas. E Jonas ficou no interior deste peixe por 3 dias e 3 noites. E no ventre deste peixe, então, ele faz essa oração que nós acabamos de ler. Ao fazer a oração, o Senhor faz com que esse peixe lance Jonas para fora, em terra firme. Então o Senhor fala a Jonas pela segunda vez: dispõe-te e vai à cidade de Nínive, e prega contra ela. Então Jonas obedece ao Senhor, e vai até Nínive. E lá ele prega a mensagem, e ele diz que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. E o que aconteceu foi que aquele povo e o seu rei, eles temeram, eles se arrependeram dos seus males, eles se humilharam diante de Deus, se vestiram de panos de saco e pediram ao Senhor que os perdoasse. Então eles dizem: quem sabe o Senhor nos perdoe e não destrua a nossa cidade. E então, o Senhor, vendo essa reação dos ninivitas e do rei de Nínive, ele os perdoa e não destrói a cidade. Então Jonas ficou muito desgostoso e irado. Então ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Quando eu ainda estava na minha terra, antes de ir para Tarsis, eu, sabendo que és Deus clemente e misericordioso, benigno e tardio em irar-se, o Senhor iria acabar perdoando os ninivitas. Por quê? Nínive era a capital da Síria. A Síria, uma nação poderosa, muito forte na guerra, cruel. Existem histórias de que os assírios decapitavam as pessoas e faziam um monte de crânios e cabeças para mostrarem o seu poder de guerra e a glória da sua vitória. E eles eram inimigos declarados de Israel. Então Jonas mostra que, na verdade, ele não queria o perdão de Deus para aquele povo. Então Deus olha para aquela reação de Jonas e diz assim: é razoável essa tua ira? Então Jonas se afasta da cidade e fica observando a cidade. E ele faz uma cabaninha de ramos de uma árvore para ficar na sombra. E Deus faz crescer sobre Jonas de modo a cobri-lo e fazer uma boa sombra para ele. Ele faz crescer uma planta. E Jonas ficou muito alegre e agradou-se muito daquela planta, porque ele deu um conforto. Mas no outro dia, o Senhor levanta um verme que vai até a planta e a fere, e ela seca e morre. Então Jonas ficou muito chateado, muito desgostoso e irado novamente. Então, ele desejou inclusive a morte. Então ele diz: é melhor eu morrer do que viver. Então o Senhor fala para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Então Jonas responde: sim, é razoável sim. Tira minha vida, eu quero morrer. Então Deus responde: se você ficou assim por causa de uma planta que você não trabalhou por ela, não a plantou, não semeou, não cuidou dela, que ela veio num dia e morreu no outro, quanto mais eu terei cuidado de uma cidade inteira com cerca de 120 mil pessoas e que se arrependeram. Então, resumidamente, esta é a história de Jonas. Quantas histórias, aliás, quantos ensinamentos, quantas lições para a nossa vida prática cristã, quantas lições teológicas nós podemos tirar deste livro de Jonas. No contexto dos nossos dias, eu quero analisar com os irmãos 2 lições importantes para nós. Em primeiro lugar, quando nós lemos o texto, que é a oração de Jonas no ventre do peixe,
nós observamos a situação terrível que Jonas estava. Ele estava no mais profundo dos mares, dentro do ventre de um peixe. E de modo que as algas que estavam naquele ventre do peixe enrolavam o seu pescoço como que para enforcá-lo. Ele via que a morte estava próxima. Era uma situação terrível. Dentro disso, na sua oração, nós vemos que ele sente aquele desejo de estar no templo do Senhor para orar, talvez pela última vez. E ele parece sentir que nunca mais poderia estar no santo templo de Deus. Vejamos, irmãos, semelhanças com os nossos dias atuais. Nós estamos em meio a uma situação terrível. Jonas estava no ventre de um peixe, na profundidade dos mares, e nós estamos envoltos de uma situação de pandemia, de um vírus que está infectando pessoas, que está adoecendo pessoas e que já matou muitas pessoas. Estamos em meio de uma terrível pandemia. Muitas gerações não passaram pelo aquilo que nós estamos passando. Da mesma forma que Jonas esteve preso dentro do ventre do peixe, nós estamos de quarentena nas nossas casas. Estamos presos. Pessoas que precisam trabalhar para sustentar suas famílias, empresários precisam abrir seus negócios, jovens que precisam estudar, não podem, estão presos, assim como Jonas no ventre, estamos nas nossas casas em quarentena. Assim como Jonas percebia que nunca mais poderia estar no santo templo de Deus, nós não estamos nos reunindo aqui na igreja, como comunidade cristã, para adorar ao Senhor. Não podemos ter a comunhão que temos uns com os outros, fisicamente aqui na nossa comunidade. Estamos numa situação de terror, assim como Jonas estava. Sendo assim, irmãos, façamos como Jonas. O capítulo, no seu início, diz: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E na sua angústia, ele clamou ao Senhor. Ele chega a dizer que ele gritou ao Senhor. Quando Salomão entrega o templo, o Senhor vem a Salomão e diz assim: este será o meu lugar, a minha casa, a casa do sacrifício. Se eu, o Senhor, fechar os céus de modo que não haja mais chuva sobre a terra, se eu lançar sobre a terra um exército de gafanhotos e a consuma, se eu colocar no meio do meu povo a peste, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam, irmãos, que foi isso que Jonas fez, e isso nós devemos fazer. Nessa nossa angústia, nessa nossa situação atual, clamemos ao Senhor. Clame, salva-nos, Senhor. A oração de Jonas termina com uma expressão que possivelmente é a expressão mais importante não só do livro de Jonas, mas de toda a Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, clame a Ele. Salva-nos, Senhor. Salva-nos desta situação. A segunda lição que quero compartilhar com os irmãos. Jesus, enquanto esteve no nosso meio, por muitas vezes foi perseguido, questionado e testado pelos fariseus e escribas. Numa certa feita, fariseus e escribas se dirigiram a Jesus e disseram:
Mestre, nos dê um sinal, nos mostre um sinal. Então Jesus, olhando para eles, diz: geração má e corrupta, vocês pedem um sinal, mas vocês não terão um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Mas aqui diante de vocês está alguém que é maior do que Jonas. Vejam, irmãos, neste domingo da ressurreição, essa história de Jonas nos projeta para Jesus. É uma ilustração, uma profecia clara do Messias, que viria, que morreria, seria sepultado, mas que ressuscitaria. Estamos no domingo da ressurreição. A ressurreição de Cristo é o episódio mais maravilhoso, mais tremendo da história da humanidade. Este é o episódio principal. É o ponto central do Evangelho da salvação. Vamos nos lembrar de Paulo, ao falar sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, somos testemunhas falsas de Deus, porque pregamos Cristo ressurreto. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas verdadeiramente Cristo ressuscitou. E ele continua: tragada, ó morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte. E ele continua: e graças a Deus que também temos a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele termina: por isso, irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Associemos as duas lições. Mesmo neste momento terrível de angústia em que vivemos, como Jonas estava vivendo no interior daquele peixe, neste dia da ressurreição de Cristo, em que lembramos do nosso Cristo ressurreto, estejamos, pois, firmes e inabaláveis. Que possamos ter dentro de nós a mesma certeza do apóstolo Paulo, que ele relata em Romanos capítulo 8. Eu estou bem certo de que os sofrimentos do mundo atual não podem ser comparados com a glória que nos está proposta e que nos será revelada naquele dia em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, neste momento em que nós passamos por um momento tão angustiante, tão difícil, um momento em que estamos cercados por uma pandemia, por uma doença, em que estamos presos em nossas casas, em que não podemos nos congregar em igreja, como comunidade de Cristo, assim como Jonas naquele peixe, nós agora, na nossa angústia, nós clamamos: salva-nos, Pai, salva-nos, Senhor. Confiados que o Senhor mesmo disse, que o Senhor nos ouve, e o Senhor sara a nossa terra, nós clamamos ao Senhor: salva-nos, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor,
por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. Mas ele não permaneceu morto, ressurreto ele está. O Senhor Jesus ressurgiu e o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nós possamos, Senhor, ter a certeza que cantamos há pouco no hino Certeza do Crente. E que nós possamos dizer: eu não sei se sobre mim virá o mal ou bem. Eu não sei se os meus dias serão áureos ou ruins. Eu não sei o que poderá acontecer comigo no meio desta pandemia. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E é em nome de Jesus ressurreto, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós iremos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito grato a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo amor do Senhor que nos cerca. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Peço que Tu possa estar com cada um dos Teus servos e possa derramar sobre todos a Tua graça nesse dia. Peço que Tu possas aplicar a palavra que foi pregada ao coração de cada um deles. É a oração que eu faço, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações, o Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, então nesse momento nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical e já com o momento dos aniversariantes. Essa semana nós temos alguns aniversariantes, muitos por sinal, do dia 12 ao dia 18. Eu vou ler aqui alguns nomes. Esses são os que eu tenho, né? Se os irmãos souberem de outra pessoa, pode procurar o pastor também para colocar o nome na lista. Dia 12, Ana Laura, Maria Araújo e o Miguel Pimentel. Dia 13, a Lidiane Gonçalves. Dia 15, a Daniela Rocha e o Manuel Antônio. Dia 16, nós temos a Joana Dark de Assis e o Luiz Alfredo. Dia 17, a Vitória Caroline. E dia 18, nós temos o Vander Clayton e a Ieda Avelino. Então, esses são os nomes dos aniversariantes dessa semana. Eu vou deixar um texto aqui para eles. Números, capítulo 6, versos de 24 a 26. Números 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, esse é o nosso desejo para a vida de cada aniversariante, que vocês realmente tenham a paz do nosso Deus, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. E nesse momento nós vamos então fazer uma oração colocando a vida de cada um desses aniversariantes na presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, ó Deus, nós te agradecemos nesse momento pela vida de cada aniversariante dessa semana, ó Pai. Nós citamos aqui os nomes deles, ó Deus, dos que nós temos conhecimento, mas que o Senhor possa também abençoar aqueles que nós não sabemos, aqueles que são parentes, ó Deus, de alguém que está nos assistindo agora. Que o Senhor possa atingir, ó Deus, com a tua graça e com o teu amor. Que o Senhor possa abençoar todos os dias desse novo ano que se inicia e que cada um, ó Deus, tenha a paz do Senhor nos seus corações, nas suas vidas, nos seus lares, ó Pai. Que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor abençoe os seus empregos, abençoe a vida financeira, abençoe as famílias. Ó Pai, que toda a vida, ó Deus, dessas pessoas possam ser colocadas diante do Senhor. Nós te louvamos por cada um e te pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.
Vou passar então agora mais uma vez a palavra para o pastor Guilherme, que vai nos dar a nossa aula dominical. Olá, irmãos, bom dia. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas lições sobre a soteriologia reformada. Estamos, nesses domingos, estudando o que ficou conhecido na história como 5 pontos do calvinismo. O fato é que, como já disse em algumas outras ocasiões, quando pensamos na soteriologia reformada, ela vai muito mais além do que esses 5 pontos, mas estamos seguindo essa linha de pensamento, o que já fizemos ou começamos a fazer em alguns domingos passados. Nós estudamos o primeiro ponto, quando estudamos o que é conhecido na teologia como total depravação ou depravação total, quando nós estudamos a doutrina bíblica que afirma que o pecado de Adão alastrou-se por toda a humanidade. O apóstolo Paulo diz isso claramente no livro de Romanos, quando ele diz que por causa de um homem entrou a morte a toda a humanidade. Quando nós afirmamos que o homem está numa total depravação, nas passagens que nós já afirmamos, é de que o pecado, ele contaminou todas as faculdades humanas. Portanto, a mente, a alma, o corpo, as intenções, as motivações, os anseios, tudo aquilo que o homem foi contaminado pelo pecado. A natureza humana foi contaminada pelo pecado de maneira tal que ela se tornou inclinada para o pecado. O homem, portanto, não tem o que é conhecido como livre-arbítrio, ou seja, o homem não tem a capacidade por si mesmo de encontrar a salvação. Ele não tem condições ou possibilidade de fazer isto, porque o homem está numa condição de total depravação. O segundo ponto, portanto, que nós estudamos na última semana, é o ponto logicamente seguinte a este. Se o homem está numa total incapacidade, se o homem está morto espiritualmente, se o homem está cego, ele está completamente sem possibilidade de sair do lugar, ele, portanto, não pode gerar no seu próprio coração salvação. Daí, então, nós estudamos na semana passada que lá, antes da fundação do mundo, Deus resolveu salvar. E ao resolver salvar, Deus, de maneira livre e soberana, elege pessoas. Nós encontramos isto e mostramos algumas passagens que tratam disto no Velho Testamento e também no Novo Testamento. E aí, então, a Escritura vai deixar bem claro de que a eleição é uma eleição incondicional. Todo mérito é do Senhor. Se Deus não resolvesse nos eleger, não haveria possibilidade de salvação. Se Deus colocasse qualquer condição, por qualquer coisa que Ele pudesse observar no futuro, ou se Deus esperasse qualquer reação nossa, ninguém se salvaria, porque o coração do homem é corrupto e ele deseja o pecado. Não é necessariamente porque o homem não sabe o que é certo ou errado, porque o coração do homem, contaminado pelo pecado, ele se inclina para o pecado, ele ama o pecado, ele anseia pelo pecado. Daí, então, há uma necessidade clara de uma ação direta de Deus. E é o que nós estamos aqui vendo e estudando nesses nossos temas aqui de escola dominical. Como eu tenho dito já, é preciso entender que todo raciocínio, ele é lógico, e são 5 pontos. Portanto, hoje estamos no terceiro ponto. E é preciso olhar todos eles para compreender o pensamento completo. Portanto, quando terminarmos aqui nos próximos 2 domingos, os irmãos entenderão claramente como que a Escritura ela é lógica, como a Escritura é maravilhosa e como ela nos convence de uma profunda verdade de que a salvação não é um mérito humano, mas é um mérito
exclusivamente do Senhor. Daí então, como eu acabei de dizer, nós estudamos 2 pontos: a total depravação, que é uma doutrina contrária à doutrina muito comum do livre-arbítrio. Portanto, afirmamos que, biblicamente falando, não se traz base bíblica para o livre-arbítrio, ou seja, para a capacidade humana de chegar-se a Deus por si mesmo. Depois, então, nós estudamos a eleição incondicional, que é contrária, portanto, à doutrina da eleição condicional, daquela que as pessoas pensam de que Deus viu alguma coisa para que pudesse ter sido motivado a salvar. A Escritura deixa bem claro de que a eleição ela é incondicional, de que Deus não colocou condições para eleger, pois se fizesse isto, ninguém se salvaria. Portanto, a eleição ela é incondicional. E hoje, então, veremos um terceiro ponto, que é conhecido por expiação limitada. Expiação limitada. Essa doutrina, portanto, nos afirma uma profunda verdade, ainda que talvez seja, de todos os temas aqui que iremos tratar, o mais polêmico e o mais difícil. Entretanto, a Escritura nos aponta uma verdade, que em vez de gerar qualquer ou um sentimento de medo ou de pavor, gera um sentimento de paz, de conforto, em saber que Cristo não apenas abriu uma porteira, mas de fato e de verdade, Ele abriu a possibilidade, nos pegou pela sua mão e nos conduziu, porque se Ele não fizesse isto, ninguém poderia se salvar. Daí então, esse terceiro ponto é conhecido, como eu falei, de expiação limitada. Eu tenho insistido com os irmãos aqui, de que o tempo que temos aqui é um pouco mais curto, e é natural, portanto, que não haja todas as possibilidades de explicar todos os pontos, e nem mesmo os textos bíblicos, eu apresento todos. Daí, então, me coloco à disposição, para caso haja dúvidas, que os irmãos entrem em contato. A expiação, ela é o clímax da obra de Cristo. Quando Cristo se encarna, Ele se encarna para viver, e isso a Escritura nos aponta claramente, que Ele teve uma obediência ativa, Ele nos substituiu enquanto cumpriu toda a lei, mas a obra de Cristo, ela é conduzida para a cruz. O que, então, no livro de Hebreus vai deixar bem claro que Cristo exerce esta obra como um sacerdote. Ao mesmo tempo, Ele é o sacerdote que faz a obra, ao mesmo tempo, Ele é o sacrifício desta obra expiatória. Portanto, Cristo, Ele expia. A palavra expiar aqui, ela não deve ser confundida com uma palavra comum na língua portuguesa, de expiar. O expiar aqui tem a ver com expiar com X, expiação. E essa palavra traz a ideia, traz o conceito de substituição. Portanto, quando nós falamos de expiação, nós estamos referindo do ato de alguém substituir o outro. No caso específico, Cristo expiou, Cristo substituiu os eleitos, aqueles que nós já afirmamos de que Deus elegeu de maneira incondicional. Então, entendo a lógica. Toda a humanidade estava perdida, sem qualquer possibilidade de salvar-se. E a Escritura deixa claro a razão disto, porque toda a humanidade pecou, e o pecado gera morte. Portanto, a Escritura diz que toda a humanidade está incapacitada de chegar-se a Deus, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Sendo assim, Deus, então, para sua livre e soberana vontade, entre toda a humanidade, daqueles que já existiram, que existem e vão existir, Deus resolveu salvar. Ele também resolveu deixar o homem, ou uma parte da humanidade, seguir os seus próprios caminhos.
Ele resolveu não interferir, deixar que o homem ande segundo a inclinação do seu pecado. Mas um outro grupo, por causa da sua livre e soberana vontade, ele resolveu eleger. E ao resolver eleger, ele elege de maneira incondicional. Ele não coloca condições, pois se colocasse condição, ninguém se salvaria. A parte que Deus deixa sem eleger, não há da parte de Deus qualquer tipo de injustiça, pois os indivíduos estão na condição que quer estar, vivendo e amando o pecado. O que Deus faz é apenas rejeitá-los e não agir sobre eles de maneira direta. Essa outra parte que Deus resolve salvar, ele elege de maneira incondicional. Mas a eleição, queridos, ela precisa desembocar em alguns elementos históricos. E o primeiro elemento histórico que a gente entende tem a ver com a expiação. Ou seja, num tempo histórico, real, num dia e hora marcada, Cristo é levado à cruz. Por situações circunstanciais, estamos nesse final de semana comemorando a Páscoa, ainda que não podemos confundir a Páscoa no conceito cristão com o elemento da Páscoa judaica, mas o fato é que estamos relembrando a morte de Cristo Jesus. Portanto, Cristo viveu, Cristo obedeceu, obediência ativa, e Cristo, portanto, é levado à cruz. É o que nós chamamos de obediência passiva. Nesse caso, a Escritura aponta para a obra expiatória de Cristo Jesus. Ele substitui os eleitos por Deus incondicionalmente. Vem uma pergunta que pode vir: por quem Cristo morreu? Nós poderíamos dar 3 respostas. Primeiro, Cristo morreu para salvar todos os homens. Quem afirma isso são os universalistas. Eles dizem que Cristo morreu para salvar a todos. Mas há uma segunda resposta. Cristo não morreu para salvar ninguém em particular. Ele abriu uma porteira. Quem quiser entra, quem não quiser não entre. Quem diz isso são os arminianos. Mas vou mostrar aqui que a Escritura nos mostra uma terceira resposta. Cristo morreu para salvar alguns. Aí vem a pergunta: quem são estes que Cristo resolveu salvar? Eu já trouxe a resposta. Cristo morreu para salvar os eleitos, aqueles eleitos por Deus lá na eternidade, que Deus resolveu eleger de maneira incondicional. Portanto, os reformados afirmam que Cristo morreu para salvar os eleitos. Portanto, a expiação, a substituição, por quem Cristo pagava o débito, por quem Cristo pagava a conta, era um grupo limitado. Portanto, Cristo morreu por aqueles que o Pai elegeu. O seu sangue foi derramado com um destino certo. O seu sangue foi derramado pelas pessoas que o Pai lhe deu. Daí, então, eu quero mostrar algumas passagens bíblicas que nos revelam isto. Eu quero começar aqui por uma passagem que tem a ver com a celebração da ceia. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 26. Mateus, capítulo 26, verso de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Não há dúvida de que este muitos aqui tem a ver com estes eleitos. Cristo sabia por quem morria. Cristo sabia por quem estava pagando o preço. Por isso, o terceiro ponto tem a ver, então, com a expiação, a substituição limitada,
nesse caso. Entenda que limitada não tem a ver com o poder. A morte de Cristo, ela é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos. Afinal de contas, nós estamos falando de Cristo, o Senhor, o mediador. Não é esta a questão. Não tem a ver com a suficiência. De fato, é suficiente. Mas tem a ver com o elemento direto, o propósito da sua morte. E, portanto, a sua morte tinha um destino certo, que era pagar o débito, a dívida, era substituir os eleitos por Deus de maneira incondicional. Daí, nós podemos observar aqui algumas outras passagens. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O texto, já no final do capítulo 1, vai dizer assim, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, a igreja aqui, do verso 22, está relacionado aos eleitos do versículo 4. Não entenda a igreja aqui como um elemento institucional, mas entenda a igreja como um elemento pessoal, pessoas, eleitos que foram incondicionalmente chamados por Deus. Portanto, por estes, Cristo pagou a pena. Versículo 7, ainda de Efésios, capítulo 1, no qual temos a redenção. A ideia aqui é de um pagamento, de um resgate pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, Efésios capítulo 1 deixa claramente a ideia de que Deus elegeu, antes da fundação do mundo, Cristo então redimiu, pagou o resgate, o Espírito Santo entrou nessas pessoas, ou está nelas como um penhor, e o texto então encerra dizendo que este grupo refere-se à igreja. Ainda em Efésios, capítulo 5, verso 25, diz assim, um texto relacionado ao aspecto conjugal, mas onde Paulo faz uma analogia com a obra de Cristo Jesus. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, a analogia que Paulo faz aqui do casamento, do homem amar uma mulher, tem o mesmo aspecto de Cristo amando a igreja. E novamente eu digo, a igreja aqui, e mais no caso do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, tem a ver com o povo, tem a ver com as pessoas, é a igreja universal, onde quer que ela esteja. O texto não está pensando, como eu disse, no aspecto institucional, mas as pessoas pelas quais Cristo morreu. Nesse caso específico, o texto deixa bem claro que Cristo se entregou por elas. Romanos, capítulo 4, 25. Romanos, capítulo 4, verso 25. É um outro texto que nos aponta para essa verdade. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Paulo usa a expressão nossas transgressões e nossa justificação, é preciso compreender claramente que a passagem é escrita para a igreja de Roma.
Daí, então, nós devemos limitar o aspecto de nossas transgressões e nossa justificação ao mesmo conceito que encontramos no livro de Efésios, ou na carta aos Efésios. Nossa no sentido de igreja. Então, ele limita, nesse caso, a ação ou por quem Cristo morreu. Daí, então, queridos, já caminhando para o fim, eu quero convidar você a ler abrir a sua Bíblia comigo ainda numa outra passagem que se encontra aqui no livro de João. João, capítulo 17. E eu quero encerrar este momento da escola dominical lendo esse texto. João, capítulo 17. João, capítulo 17, e eu quero convidá-los a ler comigo dos versos 6 até o verso de número 12. João, capítulo 17, de 6 a 12. Já no fim do seu ministério terreno, Cristo resolveu orar pela igreja, e não apenas por aqueles discípulos que lá estavam, mas por todos aqueles que iriam ainda vir a se converter e aceitar o Evangelho. Como eu tenho dito desde o começo dessa aula, a obra de Cristo aponta para o seu ofício sacerdotal. Cristo é tanto o sumo sacerdote, como ao mesmo tempo é o próprio sacrifício. E então, esse texto nos diz assim, João, capítulo 17, versículo 6 ao versículo de número 12. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha aqui a eleição incondicional. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, e eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Portanto, queridos, nesse texto, Jesus vai deixar bem claro, de maneira bem específica, que ele não apenas orava, mas ele deixava bem claro, e deixou isso bem claro, de que foi por causa das ovelhas que o Pai havia lhe dado, foi exatamente por causa destes eleitos que o Pai havia lhe dado, que ele intercedia e que ele orava, deixando aqui, de maneira bem clara, ainda que toda a passagem vai deixar isso bem evidente, que Cristo sabia por quem morria, e era exatamente por causa destes que ele estava morrendo. O próprio Jesus vai dizer que as ovelhas que o Pai lhe deu, ninguém poderia tirar da sua mão. Daí então, queridos, mais complexo que possa ser para muitos, e mais difícil que seja para muitas pessoas entenderem, a Escritura nos direciona para um elemento lógico, ou seja, a humanidade caiu, portanto, tornando-se completamente incapaz de se salvar, pois todos morreram. E a Escritura diz que o pecado alastrou-se por todos. Não havendo possibilidade de se salvar, lá, quando nada existia, quando não havia tempo e nem espaço, Deus, como decreta todas as coisas, sabendo de todas as coisas, resolveu eleger. E dentro do seu decreto, de maneira proposital, deliberada, dentre todos os bilhões de pessoas que iriam existir, ele resolveu
sabendo que todos morreriam no pecado, resolveu eleger dentre estes, pelos seus próprios critérios, alguns. Daí afirmamos, portanto, que estes foram eleitos de maneira incondicional. Todos estavam na mesma condição, pecadores indignos. Portanto, o critério é divino, não é mérito humano, ele elegeu. Só que não basta apenas a eleição, como eu disse, a eleição tem que desembocar no elemento histórico. Todos ainda são pecadores. Como Deus é justo, Ele não faz de conta que o homem deixou de ser pecador. Ele cobra o pecado, Ele pune o pecado. Portanto, Ele envia o seu próprio Filho para que Ele pague, portanto, o débito. E a Escritura diz que o salário do pecado é a morte, e, portanto, Cristo é levado à morte. Nunca se esqueça de que a morte de Jesus é uma morte judicial. Cristo não poderia morrer de uma outra forma. Ele só poderia morrer de maneira judicial. A sua morte foi uma morte forense, uma morte legal. E ao morrer, ele substituiu, ele expiou estes que foram eleitos de maneira incondicional. Portanto, as passagens que nós lemos deixam bem claro de que a expiação ela é limitada. Cristo, portanto, não morreu por todos, mas Cristo morreu pelos eleitos. Cristo morreu por aqueles que o Pai havia lhe dado. Por estes, Cristo derramou o seu sangue. Os demais, Cristo deixa que sigam os seus próprios caminhos e que vivam os seus próprios prazeres. Mas aqueles pelos quais Deus amou na eternidade e deu a Cristo, por estes, Cristo paga o preço. Portanto, ainda que o seu sangue seja suficiente, ele se torna eficiente na vida dos eleitos, na vida daqueles que o Pai escolheu. Essas passagens, muitas outras, nos evidenciam isso. Daí, queridos, mais uma vez, como eu fiz as outras vezes, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento a relação a esses temas todos, eu estou à disposição para que a gente possa conversar, trocar ideias, e aí então estudarmos outras passagens e até mesmo respondermos aqueles textos que são utilizados, seja por universalistas ou por arminianos, contrários a essa doutrina que acabei de afirmar. Como eu disse, para finalizarmos aqui então, temos ainda 2 pontos. E esses 2 pontos nos convencem de que a obra de Deus é perfeita. E para que não haja nenhum desespero, é preciso entender que o ponto que virá seguinte tem a ver com o chamado, tem a ver com a graça de Deus. Aqueles que Ele elege, Cristo paga o débito, mas estes precisam ser alcançados na história. É o próximo ponto que vamos estudar, a graça irresistível, e então iremos finalizar que Ele não apenas chama, mas Ele então nos faz permanecer, que é o último ponto, que é a perseverança dos santos. Mais uma vez, se houver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, eu estou aberto para que você possa entrar em contato comigo. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença, agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça. E nesse dia no qual estudamos, ó Deus, mais este tema, eu peço que Teu Espírito aplique essa verdade ao coração de todo o Teu povo. Que Tu nos convença de que somos pecadores, mas mesmo indignos, o Senhor nos elegeu. E porque o Senhor nos elegeu, Cristo, portanto, expiou o nosso pecado naquela cruz. Portanto, nos convença todos os dias de que não há nenhum mérito nosso, de que não há nenhuma razão para que nenhum de nós se gabe, tenha qualquer espírito de arrogância, ou de prepotência, ou de altivez, mas que essas verdades gerem em nós a humildade para reconhecermos que todo mérito, que toda a glória é do Senhor, de que devemos reagir diante dessas doutrinas com um coração grato, com um coração que glorifique o Senhor, com um coração que exalte a Ti, pois todo mérito e toda glória
é do Senhor. Abençoe o teu povo, derrame sobre todos a tua graça. Esta, portanto, é a oração que eu faço assim, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a sua vida, tenham todos um bom dia e que você possa experimentar da graça e do cuidado de Jesus. Hoje é o dia, portanto, da ressurreição de Cristo. Celebre, portanto, a morte e a ressurreição de Jesus, pois Ele expiou o nosso pecado. Deus abençoe, tenham todos um bom dia.